Olá, pesquisadores e pesquisadoras do 26º Congresso Internacional da Educação à Distância. Nesse momento, eu quero agradecer em especial ao professor Dr. Antônio Amorim e ao professor Dr. Alfredo Mata, que junto comigo, Hamilton Alves, escrevemos e submetemos esse texto ao Congresso. O texto ele tem como temática a web semântica, um diálogo com a ontologia, a virtualidades e os princípios de um portal educomunicativo socioconstrutivista. Esse texto, na verdade, ele é fruto da minha tese de doutorado, onde a gente faz uma discussão sobre a construção de um portal educomunicativo socioconstrutivista para a Academia Baiana da Educação no estado da Bahia. O texto ele tem como objetivo geral apresentar por meio de um diálogo inicial em processo de amadurecimento as bases epistemológicas da tese na temática web semântica e a virtualidade. E como objetivos específicos, primeiro identificar e destacar a web semântica epistemologicamente por meio das interfaces da virtualidade na construção e colaboração da produção e difusão do conhecimento. Depois, refletir a respeito dos principais processos fundantes da compreensão da ontologia, da virtualidade e dos princípios de um portal socioconstrutivista. E, por fim, identificar os autores que discutem web semântica e que dialogam com a nossa perspectiva epistemológica. O texto ele foi constituído a partir de uma pesquisa bibliográfica que nós construímos ao longo da nossa trajetória durante a construção da tese, a fim de refletir, a partir de uma revisão de literatura, acerca de alguns conceitos: linguagem, web semântica, virtualidade, educomunicação, gestão da informação. Tá? E a construção do texto nos levou a pensar a seguinte problemática. Primeiro, quais dimensões da ontologia, virtualidade e os princípios de um portal educomunicativo socioconstrutivista podem contribuir epistemologicamente para um estudo com inspiração em web semântica? Então, como é que a gente pensa esses conceitos a fim de que eles possam contribuir para uma construção em uma perspectiva web semântica? E aí, logo em seguida, a gente construiu o texto em 3 tópicos. O primeiro, ele vai discutir a web semântica, o conceito de linguagem e de ontologia. A gente vai pensar a partir de alguns autores como é que a gente vai compreendendo esse conceito, e a gente compreende ele como movimento, o mesmo que nunca está acabado, nunca está findado, mas ele é um movimento, ele é uma trajetória, ele é um percurso. A partir de uma dinâmica social, cultural e histórica. Desse modo, a nossa compreensão conceitual ela está carregada de inconclusões a partir das nossas experiências teóricas, acerca dos termos aqui apresentados. E aí a gente vai pensando web semântica a partir de um saber atribuído ao sentido das informações disponíveis na web. A gente vai entendendo a ontologia como a descrição da representação do conhecimento, e a gente vai entendendo a virtualidade, antes de tudo, como algo real, simbólico, em um espaço instituído de um tempo e de um espaço próprio, dinâmico e experienciado na relação entre o homem e as tecnologias. Um outro conceito que a gente define nesse tópico é o da gestão da informação. Pensando a gestão da informação a partir de um gerir da informação e da comunicação no campo da virtualidade, de uma organização para além do construir, mas em uma perspectiva do acessar e difundir as suas informações e o conhecimento constituído, ou em construção. A educomunicação, a gente vai entender ela como resultado de um entrelaçamento entre educação e comunicação. Tá? Sempre a partir de um fazer experienciado de forma significativa do âmbito prático.
Então, todos esses conceitos que a gente apresentou aqui, web semântica, ontologia, virtualidade, gestão da informação e educomunicação, eles são instituídos numa perspectiva cultural, histórica e social dos sujeitos, sempre experienciado. Tá? Depois a gente faz uma discussão de virtualidade e os princípios de um portal educomunicativo socioconstrutivista. A gente descreve esses princípios, né, de um portal socioconstrutivista. Esses princípios, ele perpassa pela colaboração, pela visibilidade, pela participação e pela dialogicidade. Não tem como pensar um princípio de um portal se não for nessa perspectiva. Depois a gente vai fazendo uma discussão da gestão da informação do conhecimento em rede com diálogos praxeológicos. Entender que conceito é esse. Não dá para pensar em um portal socioconstrutivista em uma perspectiva só de uma gestão da informação. Né? Porque não basta só produzir a informação. A gente tem que pensar na produção, no acesso e nessa difusão. Pensar nesses três pilares é pensar primeiramente em uma gestão que dê conta de uma amplitude da informação e da comunicação. Por fim, a gente vai pensando aí a discussão de web semântica como diálogo com a ontologia e a virtualidade, né, compreendendo essa representação do que é essa web semântica, né, do que é essa discussão de linguagem, do que é que ela representa nesse contexto da virtualidade, entendendo a virtualidade para além do imaginário, do não real, mas entendendo essa virtualidade como algo real, como a tradução desse acesso às tecnologias. E a gente traz como um pretexto de uma conclusão, né, porque não há esse artigo ele não está pronto, não está acabado, até porque ele compõe um capítulo da nossa tese. A gente vai entendendo que a gente pode apontar inicialmente que as dimensões para um portal socioconstrutivista, nessa discussão, nesse encontro entre web semântica, ontologia e linguagem, a partir dessa relação com a educomunicação, com a comunicação e com a educação. Diante desse exposto, a educomunicação ela não pode ser experimentada, produzida, acessada, senão com o intuito de difundir saberes experienciais e promover práticas de cidadania em uma construção ontológica participativa inversa aos modelos conservadores de educação e comunicação. E as nossas referências, né, que a gente dialogou aí com Grillo, o Levi e a Vieira, dentre outros. Então, uma boa tarde, boa noite a todos e todas que acompanham esse vídeo.